Bom, mais ensinamentos, mais aprendizagens e principalmente quando a gente acolhe situações e histórias. Hoje você vai conhecer uma história muito bonita, emocionante, de empatia e transformação. Vou receber hoje aqui, mas de maneira online, a Mônica Xavier, que é fundadora do Instituto Empatiaê e idealizadora do projeto Ouvindo com o Coração, uma iniciativa que nasceu da própria experiência como mãe e hoje oferece escuta, acolhimento a tantas outras mulheres que eu quero saber melhor dessa história, desse projeto. Mônica, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Muito obrigada por me receber. Que legal. Mônica, primeiro eu quero saber, a pronúncia do Instituto é? Empatiai. Empatiai. Ah, então tá bom. Bom, eu quero que você fale para nós como era antes, né, a sua rotina como mãe e mulher, até nascer o projeto. Então, eu tenho três homens já hoje, né? Eu sou casada com o mesmo marido. As pessoas perguntam, mas é o mesmo marido, né? É o mesmo marido. Porque a gente teve as infâncias dos nossos filhos um pouco difíceis, né? E por muito tempo eu fui mãe, período integral, porque os meus meninos tinham questões de aprendizagem, de questões cognitivas que eram um pouco mais difíceis e um pouco mais desafiadoras. E sempre fui muito bem acompanhada, porque o Armando, meu marido, sempre esteve do nosso lado, apoiando e segurando a barra e nos ajudando a caminhar, né? Mas eu fui empresária por um tempo. Aí, quando eu peguei o meu filho sendo alfabetizado pela moça que trabalhava em casa, que quase não sabia ler, eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Então, eu voltei para casa e voltei para ser mãe, né? E foi assim até o meu caçula fazer 18 anos. Então, eu tenho uma tatuagem que eu fiz como um ritual de passagem de mãe super presente para totalmente independente, né? Olha, legal. Porque a gente tem os meninos para que eles assumam o nosso papel na vida, né? Para que eles possam voar e ser livres. E acho que por ter 3 filhos meninos, eu sempre tive muito na minha cabeça de que os meninos não eram meus, né? Que os meninos teriam suas próprias vidas. E é assim que está acontecendo hoje. E pelas minhas experiências de mãe mesmo, que o Instituto nasceu, né? Os meus 3 filhos foram prematuros, um mais prematuro do que o outro. O meu terceiro ficou 60 dias numa UTI neonatal. O pediatra, que era nosso amigo, 2 vezes ele me chamou num cantinho e falou, vai para casa e reza, porque não tem mais o que a gente fazer. Nossa. Né? Então, é nessa hora que o chão falta. Muitas vezes ou a gente lembra de Deus ou a gente esquece de Deus, porque a gente acha que Deus está sendo muito cruel, né? Então, esses questionamentos todos me levaram a lá, depois de muito tempo, começar o trabalho do Instituto Empatiai. Mônica, você está falando aí de alguns desafios, né? Desafios que não foram fáceis, né? Dos 3. E isso foi o que te motivou a criar o projeto Ouvindo com o Coração? Foi, Dani, porque tem horas da nossa vida que ser mãe é muito difícil, né? Sim. Eu tenho uma amiga que fala que ser mãe é para descer do paraíso e ir a pé até a estação Tatuapé, porque... Eu imagino, sim. A gente imagina que a maternidade vai acontecer de uma forma e ela acontece de uma forma totalmente diferente, né? Um dos meus filhos tem um transtorno de déficit de atenção muito pesado e ele enfrentou uma depressão dos 17 até os 24 anos dele. Nossa. Então, foi um período bem desafiador, de vontade até de, às vezes, me deixar em casa e sair correndo, sabe? Sei. Sem nem olhar para trás. Mas quando a gente encontra pessoas que nos ajudam a caminhar, a jornada fica mais leve. Sim. Então, o nosso objetivo é ajudar a caminhar, né? Sem julgar, porque às vezes a gente fala umas coisas que a gente olha e fala, nossa, como é que eu falei isso? Mas é isso que também nos faz amadurecer, né? Olhar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está falando, e aí a gente vai caminhar de uma outra maneira. Escutar o que a gente está falando, né, Mônica? É interessante porque quando eu te recebi hoje aqui, pensei assim, interessante, a Mônica tem o projeto Ouvindo com o Coração,
E hoje nós vamos escutar você. E é a partir do que a gente escuta, sabendo que todas as mães, porque às vezes as mães também pensam que aquele desafio que ela está vivendo é só dela, é só com ela, mas isso é incrível como acontece com todas as mães em situações diferentes. E hoje você tem esse projeto para escutar outras mães também, Mônica, é isso? Então, o projeto nasceu de verdade para a gente escutar as outras mães, né? No momento em que elas olham para elas e perguntam, e agora? Por que comigo? Como é que eu vou fazer? Né? E quando elas precisam abrir o coração e falar aquilo que elas estão sentindo, né, Dani? Porque a gente vive num mundo que todo mundo é feliz, né? Tá todo mundo sorrindo, a vida é sempre bela, o céu tá sempre azul, mas a vida de verdade não é assim, né? A vida traz desafios para a gente enfrentá-los. E quando nasce um bebezinho, essa mãe se questiona e essa mãe faz perguntas que muitas vezes a gente até fica pensando, nossa, como é que ela está pensando nisso? Mas na verdade, a gente também um dia pensou essas mesmas coisas, né? Então, quando a gente escuta essa mãe, a gente dá um espaço para ela falar. E aí, voltando para o que eu te falei agora há pouquinho, né? Ela precisa se ouvir. Precisa. Então, o espaço que a gente dá ouvindo é para que ela mesma se ouça. E para que ela mesma ressignifique tudo aquilo que ela está pensando, tudo aquilo que ela está sentindo. Sim, faz toda a diferença ser acolhida num espaço seguro, num espaço sem crítica, num espaço sem julgamento, num espaço onde a dor é acolhida, né? Escutada com muito amor. Isso faz toda a diferença. Quais situações que vocês acolhem, Mônica? A gente começou acolhendo crianças com mães de crianças com síndrome de Down. Isso 10 anos lá atrás, né? Hoje a gente atende mães de crianças com Down, mães de crianças que receberam o diagnóstico do autismo de seus filhos e mães de crianças com várias outras questões que trazem um déficit cognitivo, né? Eu tenho ouvido muito de muitas mães que às vezes o que mais as incomoda é a questão cognitiva, né? Porque tudo o resto a gente dá conta. Então, como é que meu filho vai ser? O que ele vai aprender? O que ele não vai aprender? O que ele pode ser quando ele crescer? O que ele não vai poder ser quando crescer por conta das questões cognitivas dele, né? E a gente sabe que aquela criança ela pode ser, dentro de uma realidade, aquilo que ela quiser ser, né? Mas a família tem que estar ali presente, tem que estar ali perto dele, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa crescer. Então, quando a gente faz essa questão de escutar, é também para essa mãe perceber que a criança que ela tem é uma criança que tem muitas possibilidades, né? Capacidades de se desenvolver, de crescer, de ter uma profissão, independente da deficiência que ela tenha, né? Se ela tiver todos os estímulos e todo o acompanhamento e todo o desafio, né, de se desenvolver, essa criança vai chegar num lugar que essa mãe nem imaginou que ela poderia chegar um dia. Exatamente. E acolhimento e conhecimento fazem toda a diferença. Mônica, para a gente encerrar, como faz para participar dos grupos com você? É só chamar a gente. A gente tem grupos agora aqui em São Paulo, tenho 2 grupos, e a gente vai começar um grupo novo em Jundiaí. Então, pode me chamar pelo Instituto Ipatiaia, pelo faleconosco@ipatiaia.org, pode me chamar no Instagram, que a gente atende. Pode me chamar pelo WhatsApp, se você entrar no nosso site, tem o telefone do Instituto lá. A gente está de portas abertas para receber e para abraçar cada uma dessas mães que precisam de um pouquinho de ajuda numa parte do caminho da vida delas. É verdade. É mais uma mão, né, estendida ali para continuar na caminhada. Ô, Mônica, olha, parabéns pela mãe que você é, pela mãe maravilhosa que você é, né? E principalmente pelo todo o caminho que você passou, pelos desafios que você enfrentou. Uma vez Padre Ulisses disse isso, né? Que Deus permite para que a gente possa criar frutos bons. Hoje você tem esse espaço que ajuda tantas mulheres. Deus permitiu, mas aí a graça aconteceu. Parabéns. Muito obrigada, Dani. Pela partilha também aqui hoje, tá, Mônica? Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Para você também, bom dia. Obrigada, bom dia.